Olá, querido, tudo bem? Nos vídeos pequenos que eu gravo, eu disse que a gente chegou no final de semana e estamos felizes porque Deus nos concedeu a oportunidade de chegar neste final de semana. E hoje, não é, dia 25 de maio, um sábado, eu estou feliz por Deus me ter permitido terminar o curso que eu estava fazendo, graças a Deus. Hoje foi a minha última aula e daqui uns dias, querido, eu tenho uma prova. Eu gostaria de pedir a você que você lembre de agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Alberto, tá bom? E eu quero falar aqui neste vídeo curto sobre 1 Tessalonicenses, o capítulo 5. Eu vou ler até o versículo 11, tá bom? Acompanhe comigo aí. Eu vou esclarecer alguma coisa aqui para você. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, preste atenção que ele usou o verbo épocas no plural. Não foi no singular. Épocas. É isso que eu acredito. Eu acredito em Eclesiastes 1 e 4. Uma geração vai e outra vem. A terra continua para sempre. Então não é uma geração vai e outra vem. Aqui você pode dizer: as gerações começam e terminam. O reino da terra, ele vai permanecer firme para todo sempre. O que passa são as gerações. Meus irmãos, irmãos, é de verbo, né? Acerca dos tempos, ó, que legal, e das épocas, vocês não precisam ficar preocupados e eu nem preciso escrever para vocês acerca disso. Olha a preocupação de Paulo com os Tessalonicenses. Paulo nem estava aí, né? Por que Paulo escreve isso aqui? Você vai descobrir. A preocupação, Paulo nem dormia, de tanta preocupação com isso. Coitado. Igual os religiosos. Cada enchente que dá no Brasil é o sinal da volta de Jesus. Cada doença que dá no mundo é o sinal da volta de Jesus. Ainda bem que não passa de sinal, né? Mas o fato, a realidade nunca acontece. Por quê? Porque não vai acontecer. Aí Paulo: irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não é preciso, não há necessidade de eu escrever para vocês, porque vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, ele disse, é tão rápido, não precisa nem eu detalhar para você. Vai ser tão rápido, vai ser numa hora, vai ser um momento tão rápido que vocês não vão perceber. Agora eu vou explicar por que Paulo falou isso. Pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, já não estáis mais em trevas, para que aquele dia, ou que esse dia, ou seja, ele não diz aquele, que esse dia, ele diz, para que esse dia, ou seja, na hora do acontecimento, não é? Ele diz, para na hora do acontecimento, não é? Vocês não sejam surpreendidos. Ele diz, vocês não estão mais em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Oh, beleza, né? Agora você veja a mensagem de alento que Paulo dá para os crentes de Tessalônica. E olha que Tessalônica era gentil, era um povo gentil, não é? Ele diz assim, todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas, ou seja, eles não são aqueles que iriam ser pegos de surpresa.
Eles não seriam aqueles que iam ficar apavorados. Paulo está aqui dando uma verdadeira lição de paz, uma lição de alento para os crentes ali de Tessalônica. Paulo falou assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Ou seja, não fica aí, como vocês não precisam se preocupar, não fiquem igual doido não, né? Vocês fiquem alerta, mas esse alerta não é para que eles perdessem salvação, é para ficar alerta de que aquele dia que estava para vir era o que estava acontecendo. Então Paulo diz: não vamos dormir, não durmamos, porque eles durmamos, ele se inclui. Ele não diz, vocês não durmam, ele diz, não durmamos, ou seja, é um verbo possessivo que ele está se incluindo. Então ele diz, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, também possessivo, do plural, e sejamos, olha, durmamos, vigiemos e sejamos, tudo é possessivo do plural. Sóbrios, pois os que dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite, na falta de luz. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Salvação de quê? Salvação de quê? Eterna ou salvação do juízo, do dia do Senhor? Aqui o contexto está tratando do dia do Senhor, que viria como ladrão. Então, se o dia do Senhor foi o dia do juízo, foi o dia da grande tribulação, aqui ele está falando a salvação da grande tribulação, que por sinal Paulo não fez parte também, porque morreu antes da grande tribulação. Ele diz assim, porque Deus, ele não nos predestinou, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Meus queridos, prestem atenção numa coisa. A vinda do Senhor, que Paulo está dizendo aqui, ela não foi para eles, os tessalônicos, ou nossos irmãos de Tessalônica, e nem foi para nós do século 21, como os religiosos pregam. No tempo do apóstolo Paulo, uma coisa que você talvez não sabia, a cidade de Tessalônica, ela era rica e muito movimentada, mas muito movimentada mesmo. Então, o que acontecia ali com isso? Por ela ser uma cidade muito rica e muito movimentada, ela atraía muita gente de outras nações que vinham atrás da prosperidade. Mas isso também trouxe o quê? Inúmeras religiões, não é? Trouxe muita ganância, exploração, manipulação política e também muita imoralidade. Agora, numa sociedade que era tipicamente escravagista, você sabia disso, que Tessalônica era assim? Você sabia? Aí você pergunta, ô Alberto, então por que Paulo escreveu isto aqui aos crentes de Tessalônica? Aos irmãos tessalonicenses? Sabe por que ele escreveu, queridos? Ele escreveu com o objetivo de fortalecer a fé desses membros ali, desses irmãos, não é? E corrigir o mal entendido quanto às doutrinas, e uma delas era o quê?
a chamada vinda de Jesus. Então, uma dessas questões era a chamada vinda de Jesus. Quando você observa atentamente o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que eu li para você, do verso 1 ao 11, sabe o que ele disse aos irmãos de Tessalônica? Ele disse assim: irmãos, fiquem tranquilos. A vinda do nosso Senhor não é para vocês, não. Ela não vai pegar a gente de surpresa. Nem eu, nem vocês. Ela não é para nós. A ira do Senhor não é para nós. Foi isso que ele disse. Ele diz: meus irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não há necessidade de eu escrever para vocês, não. Pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andarem por aí dizendo há paz e segurança, então vai sobrevir a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum vão escapar. Mas vós, irmãos, já não estáis em treva, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Mas vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus, presta atenção no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Você está vendo, querido, como é bom a gente respeitar os parágrafos, os pontos, as vírgulas, respeitar o tempo verbal, a colocação verbal, respeitar a gramática da língua portuguesa, respeitar a cultura, que é muito importante, respeitar o remetente, respeitar o destinatário, porque cada destinatário tem uma mensagem diferente. Então, é isso que Paulo dizia aos crentes de Tessalônica: fiquem tranquilos, nós não somos para a ira, vocês não são para a ira, porque vocês já estão na luz, vocês não estão em trevas, vocês não foram destinados para a ira. Ele diz: fiquem tranquilos, isso não é para nós, a ira do Senhor não é para nós. Se não eram para eles, imagina para eu e você, 2000 anos depois do juízo. Leia a Bíblia, respeite o que tem que ser respeitado, e só assim você vai abrir a mente e Deus vai dar uma luz no seu caminho, e você se libertará de vez das religiões e das denominações. Um abraço, fique em paz. Amém.